Olá pessoal, no Qual é a Lide de hoje um tema que vai dar o que falar. Anote aí, Lei 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados, que protege a privacidade das pessoas físicas em relação aos dados pessoais. Tem uma aplicação ampla e é por isso que eu recebo aqui Sérgio Sefer, advogado do escritório de advocacia Sefer Nascimento. Muito obrigada pela participação, Sérgio. Falar da Lei de Proteção de Dados é falar de uma coisa que já está em vigor, já está valendo, e da necessidade de se adaptar, necessidade de se adequar a essa nova legislação. E, sem sombra de dúvidas, veio para proteger o cidadão. E às vezes a gente acaba esquecendo, né, que os dados são bens. Então, às vezes, por exemplo, quando determinada pessoa vai num estabelecimento e fornece os dados ali, se o estabelecimento ele repassa esses dados sem consentimento dessa pessoa, de acordo com essa lei, o que pode ser feito? Olha, nesse caso, pode ser buscada uma tutela de urgência para impedir a utilização indevida dos seus dados e como medida judicial também, buscar uma indenização. Uma decisão muito recente do Judiciário de São Paulo contra a construtora Cyrela é exatamente isso. Repassaram os dados de um cliente da construtora para um terceiro, esse terceiro utilizou para marketing e houve uma decisão judicial no sentido de uma indenização para esse cliente de R$10 mil. Quer dizer, o Judiciário já está atento a esse novo contexto, né? A essa nova era, vamos dizer assim. Essa lei ela protege inclusive os dados de crianças, que são dados sensíveis. Em relação a isso, os cuidados têm que ser redobrados. Olha, sem dúvida, quando você fala de dados de criança, por exemplo, né, você está entrando na seara aí dos dados sensíveis. E ali, dentro de vários exemplos, tem ali questões de origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, dado referentes à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, enfim. Todos esses são dados sensíveis. E para o tratamento de dados sensíveis, sem sombra de dúvida, é necessário um rigor muito maior. A clareza nos documentos a serem redigidos, né, para questões de políticas de privacidade das empresas, escolas, clínicas médicas, hospitais. Esse pessoal que lida mais com dados sensíveis não tem que ter, sem sombra de dúvida, um rigor bem maior. Instituições de ensino, por exemplo, precisam ter muita cautela, né, Sérgio? Os estabelecimentos de ensino, sim, precisam de uma implantação, de uma adequação à lei de uma forma mais rigorosa, no sentido de ter muita clareza nos seus documentos, mas aí não só as escolas, né? Eu incluiria aí nesse rol as clínicas médicas, os consultórios médicos, os hospitais, todos os estabelecimentos que lidam com dados sensíveis, sem sombra de dúvida, precisam de uma adequação mais rigorosa do seu estabelecimento. Agora, em relação às empresas, que, por exemplo, os colaboradores eles estão ali fornecendo os dados pessoais o tempo inteiro. Como que a empresa ela pode se resguardar disso também? Para as empresas é fundamental uma conscientização de todos, um treinamento, inclusive, para os funcionários, os colaboradores, no sentido de dar a verdadeira e real importância que é o dado de um terceiro, o tratamento desse dado de um terceiro dentro do estabelecimento. Essa política de privacidade interna e essa conscientização é que vai fazer com que a empresa contribua muito para a implantação e implementação da lei. Agora, e a internet? Hoje tudo é feito pela internet, né? Quais os cuidados que nós precisamos ter? O que você indicaria? Na internet, a maneira de se proteger é adquirindo softwares originais, não fazer compras em sites em que não possuem boa referência, né? Tendo alguma desconfiança, não fornecer seus dados, procurar ler com mais atenção as políticas de privacidade, os termos de uso desses sites. O cuidado deve ser uma constante. Sérgio, muito obrigada pela sua participação, trazendo aqui um assunto tão relevante, né, e tão aplicável no nosso dia a dia. E você que está nos assistindo, fique de olho, hein? Viu bem como os seus dados pessoais são valiosos? Semana que vem eu trago um outro tema. Até lá!